Antes de nós começarmos, irmãos, eu queria contar aqui uma historinha, que uma certa vez um alpinista, ele pôs um desafio de subir uma montanha muito alta, que era o sonho dele. E ele planejou dias e dias aquela viagem, calculou toda a questão do tempo, olhou toda a meteorologia, avaliou, todos os equipamentos que ele precisava, toda a alimentação que ele precisava para fazer aquela escalada, e foi, sozinho. E ele foi escalando, avançando, e o clima começou a mudar um pouco. E ele precisava alcançar o próximo estágio da montanha, onde ele descansaria para continuar no outro dia. Mas o dia foi chegando, ele não tinha alcançado ainda o lugar que ele esperava estar, que ele tinha planejado estar, ok? Então, foi escurecendo e a nevada começou a aumentar, e ele tentando o máximo chegar aonde dava, mas de repente um pouco daquela neve deslizou de cima da montanha e passou sobre ele, e ele perdeu o controle, já escuro, perdeu a noção de onde estava e foi caindo, mas de repente aquela corda parou e ele naquela escuridão não sabia aonde estava, todo o seu planejamento foi por água abaixo, todos os seus planos não serviram, todos os seus equipamentos não serviam e ele não sabia onde estava, não sabia o que fazer. Então que aquele homem, ele orou e falou: Deus, o que eu faço agora? Aí ele ouviu uma voz assim: corte a corda. Ele falou: eu não sou doido, não vou cortar essa corda. E ele ficou ali pendurado a noite inteira. Depois as equipes de resgate o acharam pendurado a 1 metro do chão, perto de uma caverna. Nós, irmãos, somos justos. E a Bíblia diz que o justo viverá da fé. E se ele retroceder, Deus diz que a alma de Deus, Deus falou assim: a minha alma não tem prazer nem. Nós somos avessos à fé. A fé não é algo natural, irmão. A fé é algo que a gente tem que buscar e exercê-la para que ela fortifique. Mas a única maneira de nós agradarmos a Deus é pela fé. Amém? A única maneira de você agradar a Deus é pela fé. E por que pela fé? Nós temos visto na sociedade e ao longo de toda a história humana, a humanidade ela tem sido propícia a fazer ídolos, a fazer estátuas, a fazer monumentos, a ídolos que eles podem ver, que eles podem tocar. Então é mais fácil acreditar naturalmente naquilo que eu vejo. Mas é muito difícil acreditar no que eu não vejo. Só que o nosso Deus não é um ídolo, não é algo palpável, porque como o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus Criador de todo o universo poderia ser visível, seria reduzi-lo a algo muito mínimo e pequeno. Até porque, queridos irmãos, este olho que você tem só serve para esse mundo físico. Todas as coisas eternas não estão no mundo físico, elas estão no invisível. Você é um espírito, você tem uma alma, você mora num corpo. A sua alma você não vê, seu espírito você não vê, mas eles é que são eternos. Esse corpo é passageiro. Tudo que é visível é passageiro, mas o invisível é eterno, permanece para sempre. E o nosso Deus, ele é o Deus invisível, mas não é o Deus inexistente. Quando Deus se revelou a Abraão não viu Deus.
Ele ouviu uma voz falando com ele. E Deus falou assim: Abraão, sai do meio dessa terra que você está e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não viu Deus, mas ele acreditou em Deus sem ver. Ele creu no invisível. E para ficar mais difícil a situação, Deus promete a um homem que não tem filhos, porque ele e a mulher não tinham filhos. Sara era estéril. Ele não tinha outra mulher e não queria ter outra. E Deus fala para ele: olha, sai e eu vou te dar uma terra para você. E mas para que eu quero terra se eu não tenho descendente? Aí Deus fica tranquilo: Abraão, eu vou te dar um descendente. Mas como? Eu sou velho, minha esposa é estéril, como o Senhor vai me dar o descendente? Creia, Abraão. E Abraão creu. Abraão, mesmo velho, Sara, com seu ventre já mortificado, ele ousou crer em Deus, no Deus invisível. E o Deus invisível, no momento certo, fez com que Sara tivesse Isaac. Se Abraão não tivesse crido em Deus, talvez o seu nome tivesse apagado no tempo, porque a única maneira de perpetuar o nome de alguém é através da descendência. Um homem sem descendência é um homem cuja história acaba. Mas Deus dá a Abraão, porque ele creu. Deus não só dá a oportunidade a Abraão de ter o seu nome perpetuado por 2 ou 3 gerações, que é o natural, né? Se nós perguntarmos para qualquer um de nós aqui qual era o nome do seu tataravô, pouquíssimos aqui vai saber. Mas todos nós sabemos o nome de Abraão. Ninguém teve uma bênção tão grande quanto a de Abraão. Só porque ele ousou crer no Deus. Amém, querido? Abraão não tinha futuro. Não tinha esperança para o seu futuro. Mas Deus entra na história de Abraão e muda a história de Abraão e fala: Abraão, olha as estrelas. Você consegue contar, Abraão, as estrelas? Pois é, Abraão, a minha bênção só porque você ousou crer no invisível. Quando todos querem crer no visível, você ousou crer no invisível, Abraão. Só porque você creu, eu vou fazer você um homem justo. E em você eu abençoarei todas as nações da terra. Eu vou te dar uma semente. E através dessa semente, todas as nações da terra serão abençoadas. É muito importante, irmão, que nós não passemos a nossa vida em branco, correndo atrás do visível, correndo atrás do que é seguro, correndo atrás do que é palpável, correndo atrás daquilo que o mundo inteiro corre atrás, do que os ímpios correm atrás. Nós somos um povo diferente. Nós somos descendência de Abraão, porque nós cremos no Deus de Abraão. Amém, querido? Abra sua Bíblia. O maior pecado que existe na terra não é assassinar alguém. O maior pecado que existe na terra não é adulterar. O maior pecado não é roubar, mentir. O maior pecado é não crer. Porque além de ser pecado, é uma tremenda luz. Quando Jesus, irmãos, ele falava sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, que é muito mal interpretado na maioria das igrejas e púlpitos e na mente de muitos irmãos. Mas esse pecado
é o pecado de não crer em Jesus. Por quê? Porque os fariseus, os judeus, estavam diante de Jesus, o verdadeiro descendente de Abraão, aquele através do qual todas as nações seriam abençoadas. Eles estavam diante do Verbo de Deus, o Deus vivo, o Deus invisível, se tornou carne, habitou entre nós e manifestou entre nós a sua glória. Mas o seu povo, os israelitas, queridos irmãos, o rejeitaram. E para mostrar que estavam evidentemente rejeitando ele, mesmo Jesus fazendo as mesmas obras que Deus fez. Irmão, Jesus, ele clama aquele povo e fala assim: se vocês não acreditam em mim, ou seja, se vocês não creem em mim, que eu sou o Filho de Deus, pelo que eu estou falando, que eu sou o Filho de Deus, acredita pelo menos pelas obras que eu estou fazendo, porque são as mesmas que o Pai faz. Então Jesus deu todas as oportunidades para aquele povo crer e ser salvo, crer e receber a bênção de Deus. Mas eles decidiram não crer em Deus e confiar em si mesmos. E um dos obstáculos de crer em Deus, queridos, é quando nós procuramos a aprovação humana. Jesus falou para eles: como vocês crerão se vocês procuram a glória dos outros? E Jesus falou para eles, falava: não, ele está expulsando demônios, não é porque é Deus, é porque ele está expulsando pelo príncipe dos demônios. E eles estavam rejeitando a obra do Espírito Santo, porque é muito revelar Jesus. E quando você batalha contra a revelação de Jesus, você rejeita Jesus, você vai rejeitando o seu Salvador. E se você não tem um Salvador, só tem um destino para a sua alma, que se chama inferno, como universal, e depois você vai ser transferido para o lago de fogo. Mas aqui eu acho que todos aqui vão para o paraíso e depois transferidos para a vida eterna com Deus, não é verdade? Amém? Então o maior pecado é não crer. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmo 95. Davi está citando esse salmo olhando para uma revelação de Jesus. Isso vai ficar muito claro para vocês, porque o que Davi apenas esperava, nós temos. Davi não viu Jesus, não viveu sobre a bênção de Jesus, mas você está hoje sobre a bênção de Jesus. Abraão viveu a promessa, você vive a realidade. O que Deus prometeu para Abraão foi dar na descendência dele Jesus. Nós já recebemos Jesus. Você já tem o verdadeiro abençoador de todas as nações da terra na sua vida. E você precisa aproveitar isso. Porque se você não aproveitar isso, Deus não se agrada de quando você não aproveita. Irmãos, isso é tão natural, só que muitas vezes não estão entendendo. Imagina que o Isaac, ele não vai fazer isso, tá? Mas ele olhou para mim, eu estou olhando para o celular para vocês, eu vou dar um novo celular para vocês aqui com outra. Aí, o Isaac me encontra 3 meses depois usando o meu chiquilinho quebrado. Ele olha, agora não cadê meu celular? Não estou usando, não. O Isaac vai ficar bem. É natural. É natural. Agora imagine Deus. Quando você recebe algo de Deus, que na ótica de Deus é o melhor, mas na sua ótica você faz de conta que não é o melhor e prefere a sua coisa degenerada, estragada, falível, defeituosa, Deus fica aborrecido. Como eu ficaria, como Isaquim ficaria comigo se eu não usasse o smartphone, né, 4, 5S Plus Mega Advanced que ele me deu. Não é verdade? Toda vez que você troca o espiritual, o invisível, a promessa divina, por acreditar apenas em algo que você quer apalpar, Deus fica triste com você.
Por quê? Porque literalmente você está jogando dinheiro fora. Literalmente você está jogando seu futuro fora. Literalmente você está desperdiçando tesouros espirituais. O maior tesouro que nós temos se chama Jesus. E a maior bênção que temos é a vida eterna. Amém, querido? Só que por que nós trocamos Jesus por outras coisas? Porque nós não somos inteligentes. A Bíblia diz que o homem não pode ser salvo por Deus com a sua própria sabedoria. Então aprove a Deus, irmão, salvar o homem, sabe como? Pela loucura da pregação do Evangelho. Os homens, nós somos tendenciosos a valorizar o que não presta, a valorizar aquilo que é temporário, passageiro, que se perde no tempo, e não valorizamos o melhor de Deus para nós. Essa é a nossa natureza. Israel, você lê toda a história de Israel, você vai ter isso escrito em todas as formas. Amém, querido? Mas nós vamos cometer esse mesmo erro? Vamos, né? A gente faz isso todo dia. Mas vamos aprender hoje, para a gente não continuar nesse erro? Vamos, querido? Porque hoje, o Esron e a sua linda esposa, esse casal lindo, está aqui agradecendo a Deus pela sua vitória. Porque eles estão crendo que foi o Deus invisível. Aleluia. Quem acredita que foi o Deus invisível? Sim, Salmo 95. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Davi está cantando ao Senhor Jesus, cantando a rocha da nossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação? Como é que é o nome dele? Jesus. Vocês estão com medo de falar o nome dele, não está não? Qual é o nome da rocha da sua salvação? Esse nome é o nome mais doce do universo. É o nome mais maravilhoso do universo. Nele você tem tudo. Vamos à presença dele com ações de... É o que nós estamos fazendo aqui, né? Estamos agradecendo. Estamos vendo que Jesus é a razão. Estamos agradecendo ele esta noite pela vitória deste casal lindo. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. É o que nós fizemos nessa noite, adorando a ele, agradecendo ele como a fonte, como a razão, como motivo de todas as nossas bênçãos, de todas as nossas vitórias. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e os cumos dos montes lhe pertencem. Aqui, irmãos, é a compreensão. O homem tem ido às estrelas. O homem tem descido às profundezas dos abismos do oceano. Nós, brasileiros, estamos perfurando o pré-sal. Mas, muitas vezes, não conseguimos chegar nem na casa desse conhecimento de que Deus tem na sua mão glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Não servimos um deusinho, não servimos uma imaginação, não servimos aí algo que simplesmente apareceu aí como uma filosofia, não, nós servimos ao Criador de todas as coisas, que faz todas as coisas. Mas a nossa arrogância é muito grande às vezes. Quantas pessoas não creem em Deus? Mas Deus é tão bom que deixa o coração batendo no peito dele sem ele nem saber como é que isso acontece. Irmão, a maioria das coisas que acontecem no nosso corpo a ciência não consegue replicar. A ciência não consegue refazer. Por quê? Porque são obras do Altíssimo. Aleluia, glória a Deus. E o dia que o seu coração parar, ninguém vai ver ele voltar a funcionar. Por quê? Deus é o dono desse coração. Ele construiu esse coração e faz de uma minúscula célula. Você virá esse ser humano lindo, maravilhoso, inteligente e sábio. Mas tudo que Deus esperava era que você, ao ver toda essa beleza, glória, toda essa majestade divina expressa em você, Deus espera que você renda-se a Ele em louvor e adoração. Glória a Deus, aleluia. Em ação de graça, em glorificação. Mas vejam só, queridos irmãos,
nós nos voltamos para o visível e nós começamos a adorar a criatura. Começamos a adorar pessoas, começamos a nos adorar, começamos a colocar outras coisas no centro. E quando colocamos outras coisas no centro, nós estamos pervertendo todas as prioridades principais da vida. E nós estamos cometendo um grande erro. Mas Davi vem nos ensinar a trazer Jesus para o centro. Irmão, Jesus ama o centro. Quando ele fala assim, ó, se dois estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio. Quando Jesus é crucificado, ele é crucificado no meio. Quando Jesus é visto pelo Apocalipse lá no trono, o Cordeiro estava no meio do trono, no meio do ancião. Jesus, ele tem que ser o centro, a base e o fundamento das suas vitórias. Ele tem que ser o centro e a base e o fundamento do seu casamento. Ele tem que ser o centro, a base e o fundamento do seu projeto financeiro, do seu projeto de educação, do seu projeto de vida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus falou: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E quando é que nós perdemos a nossa alma? Quando nós tiramos Jesus do centro. Amém? Vamos finalizar esse salmo. Diz assim: nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele fez e as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Não bastasse ser Deus Todo-Poderoso, eu quero dizer que Ele desejou e Ele quer ser o seu Deus. Ele quer que você seja o povo dele. Mas Ele te deu essa liberdade, essa escolha de nós escolhermos sermos o seu povo, o povo que Ele conduz. Irmãos, qual é o grande problema nos dias de hoje? Qual é o grande problema nos dias de hoje? Eu já estou terminando, tá, irmão? Estou terminando. Qual é o problema nos dias de hoje? É que nós não queremos ser como Cristo. Nós queremos nos conduzir. Nós não queremos ser pastoreados mais. Nós não queremos alguém nos conduzir. Nós queremos conduzir a nossa própria. É tão natural esse nosso orgulho, essa nossa atitude. Qualquer pessoa, hoje até uma mãe, se ela for dar um conselho para uma filha, a pessoa diz: o que tem a ver com a minha vida? Eu cuido do meu nariz. Não é assim que nós vivemos no dia de hoje. Só que essa atitude, ela está refletindo na maneira como você se aproxima de Deus. Porque nós vivemos uma época aonde nós estamos fazendo de Deus o nosso brinquedo. Nós estamos fazendo de Deus o nosso instrumento. Nós estamos fazendo de Deus o nosso servo. E nós, se Deus não fizer isso, eu não vou mais à igreja. Se Deus não fizer isso, eu troco de igreja, eu troco de Deus, eu vou para o mundo. Né? Eu não vou mais adorar esse Deus. Eu não vou mais jejuar, não vou mais. Querido, só que ao fazermos isso, nós estamos sendo completamente loucos. Achamos que estamos sendo usados, mas estamos cometendo uma grande loucura. Sabe por quê? Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Mas todo aquele que se exalta, Deus humilha. Fizeram um grande barco chamado Titanic, né? E falaram assim: esse nem Deus afunda. Ele não só afundou, mas afundou o construtor, afundou o dono, afundou tudo. John Lennon falou que ele ia ser famoso mais do que Jesus Cristo. Foi morto pelos seus fãs. Então, queridos irmãos,
quando nos humilhamos, Deus. Quando nos exaltamos, Deus nos abate. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama o humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Aqui Ele fala assim, então nós prostremos. Amém? Venham, adoremos prostrados. E ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Queridos, essa palavra é para a nossa geração. Quantas pessoas hoje não conseguem se ajoelhar mais na presença? Não conseguem. Às vezes não é para não sujar a roupa. Né? A roupa é mais importante do que Deus. Vai pular a minha, né? Vai manchar meu terno novo, né? Vai arranhar o bico do meu sapato. Nós perdemos, irmãos, essa humildade de chegar diante de Deus e mostrar. Só que o problema é que se tiver só no físico, não tem problema. O problema é que nós já não nos prostramos dentro do nosso. E o verdadeiro prostrar de Senhor, tu és o dono da minha vida. Conduz a minha vida. Me mostra o teu caminho. Me mostra os teus planos. Aonde o Senhor quer me usar? O Senhor quer eu aqui ou o Senhor quer eu lá? O Senhor quer que eu vá ou o Senhor quer que eu fique? O Senhor quer que eu fale ou o Senhor quer que eu cale? Amém, querido? Vejam só como Deus espera. E se nós, irmãos, formos o povo que Deus conduz, como é o povo que Deus conduz? Amém? O que diz o povo que Deus conduz? Diz assim, como é que é o Salmo 23? Vamos ver se vale a pena ser conduzido por Deus? Será que Deus vai te conduzir para uma matança? Será que Deus vai te conduzir para uma situação que você não sairá muito melhor do que se você fosse por sua própria conta? O que diz o Salmo? O Senhor é o meu pastor. O meu pastoreio. O Senhor é o meu pastor. A primeira coisa que Deus vai fazer se você deixar Ele ser seu pastor, nada. Deitar-me faz descer, guia-me mansamente as águas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei medo algum, porque tu estás comigo. Ainda que eu more no vale da sombra da morte, não, né? Ele não vai te levar para morar no vale da sombra da morte. Ainda que eu vá, não temerei porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. E onde eu vou habitar? E habitarei na presença, na casa do Senhor, enquanto eu. Amém? Mas muitas vezes nós não fazemos como o irmão Isaac esperava que eu fizesse, que eu usasse o telefone que ele me dava. Mas às vezes Deus quer que você descanse. Deus quer que você descanse, querido. Ele é seu Deus para que você viva sem estresse, sem medo, sem culpa, sem desespero. Ele quer que você viva em paz, feliz, realizado. O grande problema é que você acredita que a sua bênção está fora da frente do pastor e você quer ir lá naquele lugar que pega a bênção. E quando você tiver sua frente, Deus vai te abençoar aqui. Nós, ao invés de apegarmos a Deus e desapegarmos das coisas, nós nos apegamos às coisas e desapegamos. Eu quero encerrar com um exemplo de Isaac, o filho de Abraão. Isaac, depois que Abraão morreu, irmão, veio uma fome na terra que ele morava.
veio o aperto financeiro, veio a dificuldade. E ele foi habitar numa região chamada Gerar, que ainda era a região de Canaã, a terra prometida de Deus para Abraão. E Deus falou assim para Isaac: Isaac, não desce para o Egito. Porque Isaac ia fazer o que Abraão fez. Isaac ia para o Egito, mas assim, não desce para o Egito. Irmãos, não descer para o Egito não é ir para o mundo beber, fumar. Não descer para o Egito, irmão, é não ir viver sem fé. É ir viver confiado nos números que estão no saldo da conta, no plano de saúde, no cargo público. Não viva confiado nessas coisas. Não viva, tudo isso pode mudar de uma hora para outra, se tornar uma tremenda enrascada. O Egito pode dar errado. Mas o Senhor falou para Isaac: habita na fica em Gerar. A fome é grande, mas fica aqui, porque eu vou te abençoar. Irmãos, e mesmo na seca, Isaac semeou e Deus deu colheita. Glória a Deus. Aquele povo começou a olhar para Isaac e começaram a ficar com inveja. Como não está chovendo, Isaac resolveu abrir o poço. Isaac começou a abrir o poço e aquele povo começaram a fazer o quê? Isaac abriu o poço e quando disse que a água lá tomava o poço de Isaac. O que Isaac fazia? Pode ficar com o poço. Eu estou confiado, não é nessa água. Eu estou confiado no Deus que fez o mar. Não tem nada. Isaac foi e cavou outro poço. Foram lá e contenderam com ele. Ele deu um nome para o poço e foi embora. Pode ficar com o poço. Isaac foi para outro lugar. E ali ele cavou um poço. Sabe o que Deus deu para ele? Um poço de água viva. Quando ele cavou, ele encontrou um veio de água. E ali ninguém mais contendeu com ele. E ali, irmãos, a Bíblia diz que Deus abençoou Isaac e ele ficou extremamente rico. Porque ao invés de confiar no invisível, no palpável, ele resolveu confiar em Deus. E sabe o que aconteceu? Os seus inimigos vieram e fizeram aliança com por Deus que a bênção de Deus está sobre você. Vamos fazer uma aliança para nós nunca mais incomodar você e nunca mais ter problemas não, porque vimos que Deus está. O invisível está sobre a sua vida. A bênção invisível é para você não está sobre você. Creia somente e Deus vai te abençoar. Hoje é um culto de ação de graça. Estamos agradecendo. Mas agradeça a Deus. Mas aprenda a confiar nele em todas as circunstâncias. Não confie em você. Não confie nos seus números. Não confie nos seus planos. Confie em Deus. Eu estou passando por uma experiência, não só eu, mas toda a minha família. É a segunda experiência que Deus faz, porque Deus vai nos ensinar. A primeira experiência, eu estava morando no Rio de Janeiro, Deus mandou eu largar minha carreira, 5 anos estudando, contratado pela Ering do Brasil. Deus me manda largar minha carreira e me dedicar ao voluntariado, cuidar de drogados, alcoólatras, população de rua. Irmão, foi 21 dias de luta com Deus. Eu pensei em Deus, eu não vou, eu quero me casar, quero comprar um carro, eu quero fazer uma faculdade. Irmão, depois de 21 dias lutando, eu pensei em Deus, eu desisto, eu vou confiar no Senhor. Irmãos, depois de 3 anos e 9 meses nesse centro de recuperação, eu saí de lá. Vivi 3 anos no sofrimento, dificuldade, aperto de todos os lados. Mas eu saí de lá, irmãos, com experiências extraordinárias com Deus. Mas eu saí de lá também casado, formado e de carro. Deus deu tudo para mim sem eu ter dinheiro. Nesse exato momento, Deus me faz passar a mesma experiência. A mesma experiência. Nós também, como irmã, foi agraciada em passar num concurso público. Nós passamos num concurso para o Ministério do Planejamento. Só que eu fiz esse concurso por fazer, porque eu vou fazer. E fiz e passei. E o Senhor falou que essa é a porta que eu abri. Só que, irmãos, o que eu vou ganhar lá é menor do que eu ganho hoje já, em termos financeiros. E quando a empresa soube que eu ia sair, falou assim, não, eu te aumento o seu salário em tanto. Para vocês terem uma ideia, dá uma diferença de R$7.000.
entre o que eu vou ganhar lá e o que eu ganharia se continuasse na empresa. Mas o Senhor falou: filho, não é para você ficar. Não fica aí. É para você ir. Eu te quero lá. Lá tem almas vazias. Pessoas cheias de dinheiro, mas com as almas vazias. Eu quero salvá-las. Eu quero que você vá para lá. Eu falo: mas Jesus, em contando uns 7 anos, vai dar uns 500 mil reais a menos que eu vou ganhar, Jesus. Como é que esse negócio do Senhor falou assim: vai para lá? E eu aprendi a obedecer, irmão. E eu vou para lá. Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que o que Deus vai fazer é muito maior do que qualquer coisa que o Egito poderia me oferecer. Porque, irmãos, porque nós não estamos crendo em nós. Nós estamos crendo na palavra do Deus invisível. E quando Ele fala, irmãos, os números não significam nada. Amém, querido? Porque amanhã essa empresa pode falir, mas o meu Deus nunca fale. O seu Deus nunca fale. Então não olhe a seca que está ao seu redor e saia correndo desesperado, não. Agradeça pela seca, porque na seca você vai plantar, na seca você vai colher, na seca Deus vai te prosperar, mas vai vir um poço de água viva, e nesse lugar Deus vai te enriquecer de toda a sua que ninguém vai tomar, e os seus inimigos vão te procurar para fazer aliança com você, porque sabem que o Deus invisível está sobre a sua vida. Fiquemos de pé, queridos irmãos. Tudo isso Deus faz para a glória dele. Todas as bênçãos que vocês receberam, cada um aqui, a glória é de Deus. Tudo que Ele faz, a glória é tudo que fazemos é para Ele. Então Ele é que tem que ser glorificado. Amém, querido? Não é a minha palavra, porque eu não tenho nada para dar para você, mas é a palavra do Deus invisível, que Ele criou o céu e a terra e o mar. E Ele pode fazer muito mais do que você pede ou pensa, por causa do poder dEle que opera em você, amém? E você tem lá ao lado do Pai um mediador, o próprio descendente de Abraão está lá para defender a sua causa e te abençoar, amém? Então eu quero que você ore assim comigo. Pai querido, eu ouvi a Tua palavra, e eu sei, e entendo, e o Senhor me chamou para ser justo, e o seu justo não vive segundo o sistema do mundo, o sistema capitalista, o sistema financeiro, o sistema visível, mas o Senhor me chamou para andar pela fé. Pai querido, toma minha vida em Tuas mãos. Ajuda-me a desapegar de tudo que é temporal e me apegar, Pai, ao eterno. Porque o Senhor é capaz de me multiplicar, de me prosperar, de me enriquecer. E não só isso, Pai, me dar a vida eterna e a coroa de glória incorruptível que está preparada para todo aquele que crê em Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida. Por isso, Pai, não queremos fazer a nossa vontade, mas a Tua vontade. E Te agradecemos por todas as bênçãos, principalmente por ter morrido na cruz em meu lugar. Em nome de Jesus, Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado é o Teu nome, Senhor! Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia!